Você já se perguntou como um homem escolhido por Deus pode se transformar em um dos reis mais controversos da história bíblica? A trajetória de Saul, o primeiro rei de Israel, é marcada por glória, inveja, medo e tragédia. Mas será que ele foi realmente um vilão ou apenas uma vítima das circunstâncias e de suas próprias escolhas? Tudo começa em um tempo de crise. O povo de Israel estava cansado de ser governado por juízes e ansiava por um rei, como as outras nações ao redor. Eles queriam alguém que os liderasse nas batalhas, que trouxesse unidade e orgulho nacional. Mas será que eles estavam preparados para as consequências desse pedido? Saul era um homem comum da tribo de Benjamim, descrito como o mais belo e o mais alto entre os israelitas. Ele não buscava poder, nem sonhava em ser rei. Na verdade, sua história começa de forma quase cômica. Ele estava apenas procurando as jumentas perdidas de seu pai quando encontrou o profeta Samuel. Mal sabia ele que aquele encontro mudaria para sempre o destino de Israel e o seu próprio. Samuel, guiado por Deus, unge Saul como rei em segredo. Imagine o choque. Um jovem tímido de uma família simples agora carregava o peso de liderar uma nação inteira. Mas será que Saul estava pronto para esse desafio? Ou será que o poder começaria a revelar suas fraquezas ocultas? A coroação de Saul não foi fácil. Muitos duvidaram dele, zombaram e até o rejeitaram. Mas quando a cidade de Jabes-Gileade foi atacada, Saul mostrou coragem e liderança, reunindo um exército e salvando o povo. Pela primeira vez, Israel se uniu sob um só rei. Mas esse seria apenas o começo de uma jornada cheia de altos e baixos, onde cada decisão de Saul o aproximaria de seu destino trágico. Após a vitória sobre os amonitas, Saul finalmente conquistou o respeito e a admiração do povo. Ele era visto como um herói, alguém capaz de unir as tribos e proteger Israel de seus inimigos. Mas por trás da aparência de confiança, Saul carregava inseguranças profundas. Ele sabia que sua escolha como rei não agradava a todos e que muitos ainda duvidavam de sua capacidade. O profeta Samuel, que havia ungido Saul, continuava sendo uma figura central. Ele era o elo entre Deus e o povo, e suas palavras tinham peso. Samuel advertiu Saul e toda a nação. O sucesso de Israel dependia da obediência a Deus. O rei deveria ser um exemplo de fé e humildade, não apenas um líder militar. Mas será que Saul conseguiria equilibrar o poder com a obediência? Com o tempo, as pressões do trono começaram a pesar. Os filisteus, inimigos históricos de Israel, se preparavam para atacar com um exército muito superior. O medo se espalhou entre os israelitas e muitos soldados começaram a desertar. Saul, sentindo-se encurralado, tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele mesmo ofereceu um sacrifício a Deus, algo que só Samuel, como profeta, tinha autoridade para fazer. Quando Samuel chegou e viu o que Saul havia feito, ficou claro que o rei havia ultrapassado um limite perigoso. A confiança de Deus em Saul começou a se abalar. Samuel declarou que, por causa de sua desobediência, o reinado de Saul não duraria para sempre. Imagine o peso dessas palavras. O homem que havia sido escolhido por Deus agora ouvia que seu trono estava ameaçado. A partir desse momento, a relação de Saul com Deus e com Samuel nunca mais seria a mesma. O medo de perder o poder começou a crescer em seu coração, e suas decisões se tornaram cada vez mais impulsivas. O que antes era um reinado promissor, agora começava a mostrar sinais de instabilidade. A tensão entre Saul e Samuel só aumentava. O povo, que antes via Saul como um herói, agora começava a perceber suas falhas, mas o maior teste ainda estava por vir. Deus, através de Samuel, deu a Saul uma ordem clara: destruir completamente os amalequitas, um povo inimigo de Israel, e não poupar nada, nem pessoas, nem animais, nem riquezas.
Saul partiu para a batalha e venceu os amalequitas, mas, ao invés de obedecer totalmente à ordem divina, poupou o rei Agag e o melhor do rebanho. Quando Samuel chegou ao acampamento, ficou evidente que Saul havia desobedecido. Saul tentou justificar suas ações, dizendo que queria oferecer os animais como sacrifício a Deus, mas Samuel foi firme. Obedecer é melhor do que sacrificar. A partir desse momento, Deus rejeitou Saul como rei e Samuel se afastou dele. Imagine o impacto dessa rejeição. Saul, que começou sua jornada com tanta esperança, agora se via sozinho, rejeitado por Deus e pelo profeta que o havia ungido. O medo e a insegurança tomaram conta de seu coração. Ele começou a agir de forma cada vez mais impulsiva, tentando manter o controle a qualquer custo. E é aqui que a história de Saul toma um rumo ainda mais dramático. Enquanto ele lutava para manter o trono, Deus já preparava um novo rei para Israel, um jovem pastor chamado Davi. A partir desse momento, a vida de Saul se tornaria uma batalha constante contra seus próprios medos, sua inveja e o destino que parecia inevitável. E você, o que acha? Saul foi vítima das circunstâncias ou suas escolhas o condenaram? Comente aqui embaixo e compartilhe sua opinião. Não! Enquanto Saul tentava manter as aparências de um rei forte, algo silencioso e poderoso acontecia nos bastidores. Deus enviou Samuel até a casa de Jessé, em Belém, para ungir um novo rei. O escolhido foi Davi, o mais jovem dos filhos de Jessé, um simples pastor de ovelhas. Mas, por enquanto, Saul não sabia disso. Ele continuava lutando contra os filisteus e contra seus próprios demônios internos. Com o afastamento de Samuel e a rejeição de Deus, Saul começou a experimentar um tormento interior. A Bíblia diz que um espírito maligno passou a atormentá-lo, trazendo angústia e medo. Seus servos sugeriram que alguém tocasse harpa para acalmá-lo, e foi assim que Davi entrou em cena. Sem saber, Saul trouxe para perto de si o jovem que um dia ocuparia seu trono. Davi, com sua música, aliviava o sofrimento de Saul. O rei passou a gostar do jovem e o tornou seu escudeiro. Mas o destino estava prestes a colocar os dois em lados opostos de uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, o confronto com o gigante Golias. Enquanto isso, o exército de Israel tremia diante do desafio dos filisteus. Golias, um guerreiro imenso, desafiava qualquer israelita a enfrentá-lo em combate. Saul, que deveria ser o exemplo de coragem, estava paralisado pelo medo. Nenhum soldado se atrevia a aceitar o desafio, e o nome de Saul, antes sinônimo de bravura, agora era associado à hesitação. Foi nesse cenário de medo e incerteza que Davi, ainda um jovem pastor, se apresentou para enfrentar o gigante. Saul, desconfiado, tentou dissuadi-lo, mas Davi estava determinado. Ele não confiava em sua própria força, mas no Deus de Israel. E assim, com uma funda e uma pedra, Davi derrotou Golias, mudando para sempre o rumo da história de Israel e o destino de Saul. A vitória de Davi sobre Golias foi um divisor de águas em Israel. O povo, que antes olhava para Saul como o grande herói, agora voltava seus olhos para o jovem pastor. As mulheres cantavam nas ruas. Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Essas palavras, que para muitos eram apenas uma celebração, para Saul soaram como um alerta de perigo. A inveja começou a crescer no coração do rei. Ele via em Davi não apenas um aliado, mas uma ameaça ao seu trono. O que antes era admiração, rapidamente se transformou em desconfiança e medo. Saul passou a observar cada movimento de Davi, procurando sinais de traição, mesmo quando não havia nenhum. Davi, por sua vez, continuava servindo fielmente ao rei. Ele se tornou um líder militar de sucesso, conquistando vitórias importantes para Israel. Sua amizade com Jonatas, filho de Saul, era profunda e sincera, o que só aumentava a tensão dentro do palácio.
Jonatas via em Davi um homem justo e escolhido por Deus, enquanto Saul via um rival que precisava ser eliminado. Aos poucos, o comportamento de Saul se tornava cada vez mais imprevisível. Em momentos de fúria, ele chegou a tentar matar Davi com sua própria lança. O palácio, antes símbolo de unidade, agora era palco de intrigas, medo e desconfiança. Saul estava perdendo o controle não só do reino, mas de si mesmo. Enquanto isso, o povo começava a perceber que algo estava errado. O rei, que deveria ser exemplo de liderança e fé, agora era dominado por sentimentos destrutivos, e Davi, mesmo perseguido, continuava a agir com humildade e respeito, conquistando ainda mais a simpatia de todos. A perseguição de Saul a Davi se intensificou. O rei, consumido pela inveja e pelo medo de perder o trono, passou a dedicar seus dias e noites a caçar aquele que um dia foi seu escudeiro e músico favorito. Davi precisou fugir para salvar sua vida, deixando para trás tudo o que conhecia. Mesmo assim, ele nunca levantou a mão contra Saul, respeitando-o como o ungido de Deus. Durante esse período, Davi viveu como fugitivo, escondendo-se em cavernas e florestas, acompanhado por um grupo de homens leais. Saul, por sua vez, mobilizava o exército de Israel para capturá-lo, mas sempre era frustrado por Deus, que protegia Davi de forma milagrosa. Em 2 ocasiões, Davi teve a chance de matar Saul, mas preferiu poupar sua vida, mostrando um caráter muito diferente do rei. Esses episódios revelam o contraste entre os dois. Enquanto Saul era guiado pelo medo e pela insegurança, Davi demonstrava fé, paciência e respeito pela vontade de Deus. O povo cada vez mais via em Davi o verdadeiro líder que Israel precisava. Saul, por outro lado, se isolava, afundando-se em paranoia e desespero. A relação entre Saul e seu filho Jonatas também foi profundamente abalada. Jonatas, fiel amigo de Davi, tentou convencer o pai de que Davi não era uma ameaça, mas Saul, cego pelo ciúme, chegou a ameaçar a vida do próprio filho. O rei estava cada vez mais sozinho, cercado apenas por seus medos e fantasmas. E agora, quero saber de você. Se estivesse no lugar de Saul, teria agido diferente? Ou acha que o poder realmente corrompe até os melhores corações? Comente aqui embaixo e compartilhe sua opinião. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos dessa história. O tempo passava e Saul se via cada vez mais distante de Deus e do povo. O rei, que um dia foi ungido com tanto potencial, agora era um homem atormentado, guiado por impulsos e decisões precipitadas. Em sua busca desesperada para manter o trono, Saul chegou ao ponto de cometer atos extremos, como ordenar a morte dos sacerdotes de Nob, acusando-os de ajudar Davi. Esse episódio marcou um dos momentos mais sombrios de seu reinado, mostrando até onde o medo pode levar um líder. Enquanto isso, Davi continuava a crescer em sabedoria e influência, mesmo vivendo como fugitivo. Ele formou alianças, ajudou cidades israelitas e até poupou a vida de Saul mais uma vez, provando sua integridade diante de todos. O contraste entre os dois líderes ficava cada vez mais evidente. Saul, cada vez mais isolado e violento. Davi, cada vez mais admirado e respeitado. A situação de Israel também se agravava. Os filisteus, percebendo a fraqueza do rei, intensificaram seus ataques. O povo, inseguro, já não via em Saul a liderança de antes. O próprio Samuel, o profeta que havia ungido Saul, já estava morto, deixando o rei ainda mais perdido e sem direção espiritual. Em meio a esse caos, Saul tomou uma decisão desesperada. Procurou uma médium em Endor para tentar se comunicar com Samuel, violando abertamente as leis de Deus. Esse ato mostrou o quanto Saul estava disposto a tudo para tentar recuperar o controle de sua vida e de seu reino, mesmo que isso significasse desafiar abertamente a vontade divina.
O encontro com a médium e a aparição de Samuel trouxeram uma mensagem dura. O fim de Saul estava próximo e Israel seria derrotado pelos filisteus. O rei, tomado pelo desespero, sabia que seu destino estava selado. A profecia de Samuel ecoava na mente de Saul como um presságio inevitável. O rei, antes tão confiante, agora era apenas a sombra do homem que um dia liderou Israel com bravura. Mesmo assim, ele não fugiu do campo de batalha. Com o exército filisteu avançando, Saul reuniu suas últimas forças e foi à guerra, acompanhado de seus filhos, incluindo Jonatas, seu fiel herdeiro. A batalha foi brutal. Os filisteus eram numerosos e bem armados, enquanto o exército de Israel estava desmoralizado e dividido. Saul lutou com coragem, mas logo viu seus filhos caírem ao seu lado, um a um. O golpe mais doloroso foi a morte de Jonatas, seu filho mais leal e amigo de Davi. A dor e o desespero tomaram conta do rei, que agora se via completamente sozinho no campo de batalha. Ferido gravemente por arqueiros inimigos, Saul percebeu que não havia mais saída. Para não ser capturado e humilhado pelos filisteus, pediu a seu escudeiro que o matasse. Diante da recusa do jovem, Saul tomou sua própria espada e caiu sobre ela, colocando fim à sua vida de forma trágica e solitária. Assim terminou o reinado do primeiro rei de Israel, marcado por grandes conquistas, mas também por erros fatais e escolhas impensadas. A morte de Saul não foi apenas o fim de um homem, mas o encerramento de uma era em Israel. O povo, ao saber da derrota e da morte do rei, entrou em luto profundo. As cidades foram saqueadas e os filisteus expuseram o corpo de Saul como troféu de guerra, humilhando ainda mais a memória daquele que um dia foi escolhido por Deus. A notícia da morte de Saul e de seus filhos se espalhou rapidamente por Israel, mergulhando o povo em tristeza e medo. Muitos fugiram de suas cidades, temendo a vingança dos filisteus. Mas, em meio ao caos, um ato de coragem e respeito se destacou. Os habitantes de Jabes-Gileade, lembrando-se de como Saul os havia salvado no início de seu reinado, arriscaram suas vidas para recuperar os corpos do rei e de seus filhos. Eles os retiraram das muralhas de Bet-Sean, onde os filisteus haviam exposto como troféus, e lhes deram um enterro digno. Esse gesto mostrou que, apesar de todos os erros e tragédias, Saul ainda era lembrado por seus feitos heróicos. Sua história, marcada por altos e baixos, deixou lições profundas para o povo de Israel e para todos nós. O fim de Saul abriu caminho para uma nova era, com Davi assumindo o trono e trazendo esperança de renovação para a nação. Mas a trajetória de Saul nos faz refletir até onde o medo, a inveja e a desobediência podem nos levar. E será que, mesmo após tantos erros, ainda é possível deixar um legado de coragem e redenção? E agora, quero saber sua opinião. Qual foi o maior erro de Saul? Você acha que ele merecia um final diferente? Comente aqui embaixo, compartilhe sua visão e não esqueça de deixar seu like para fortalecer o canal. A história de Saul é, acima de tudo, um grande alerta sobre os perigos do orgulho, da insegurança e da desobediência. Ele começou sua jornada com humildade, escolhido por Deus para liderar uma nação. Mas aos poucos se perdeu em meio ao medo de perder o poder e à incapacidade de confiar plenamente em Deus. Sua trajetória mostra que, mesmo os mais promissores, podem se desviar quando deixam que sentimentos negativos dominem suas decisões. Apesar de todos os seus erros, Saul não foi um personagem totalmente vilanesco. Ele teve momentos de coragem, compaixão e liderança. Salvou cidades, uniu tribos e por um tempo trouxe esperança ao povo de Israel. Mas, ao se afastar de Deus e agir por impulso, acabou isolado, sem amigos, sem família e sem direção. Sua vida terminou de forma trágica, mas sua história permanece como um espelho para todos nós. O legado de Saul é complexo.
Ele nos ensina que o sucesso não depende apenas de talento ou oportunidades, mas principalmente de caráter, humildade e obediência. Sua relação com Davi, marcada por inveja e perseguição, também nos mostra como o ciúme pode destruir até mesmo as melhores relações e impedir que reconheçamos o valor dos outros. Ao final, Saul foi lembrado tanto por suas falhas quanto por seus feitos. E talvez essa seja a maior lição. Todos nós somos capazes de grandes conquistas, mas também de grandes erros. O importante é aprender com a história, buscar sempre a direção de Deus e não permitir que o medo ou o orgulho nos afastem do nosso propósito. Se você gostou dessa série sobre o rei Saul, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias incríveis da Bíblia. Até a próxima!